Oi, gente, eu sou o professor Zé Augusto. Estou aqui com o Bartô, que é o nosso mascote, né? Vamos ficar no podcast do professor. Inscreva-se, curte, vamos compartilhar e comentar. E vamos ao vídeo. Boa tarde, gente. Hoje nós estamos com mais um podcast do professor. Hoje recebendo o professor, empreendedor, advogado Luciano Alencar Cunha. Aliás, advogado, seu pai e sua mãe estudaram comigo na faculdade, formaram junto na minha turma, né? Nós estamos aí. Hoje nós vamos para um tema aqui muito importante, polêmico, mas muito importante na nossa sociedade, que deve ser votado lá, decidido lá pelo Supremo Tribunal Federal. É o aborto. E o Luciano, ele esteve representando, a Legião Espírita, ele vai falar melhor aqui, no Supremo Tribunal Federal, falando aos ministros o posicionamento desse perfil. E ele vai falar com a gente aqui. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, professor José Augusto. Primeiro, quero manifestar minha gratidão pelo convite, pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui mais uma vez. Professor José Augusto, que a gente já tem uma amizade de longa data, não é, professor? Muito, filho. Mas com relação a essa ação, é uma ADPF 442, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, aforado lá no Supremo Tribunal Federal, com a finalidade de desconsiderar o aborto como crime a partir da compreensão da Constituição Federal, até a 12ª semana. Ou, em outras palavras, se busca a descriminalização da conduta típica do aborto até a 12ª semana de gravidez. É uma pergunta no nosso bate-papo aqui, que mais é um bate-papo. Você não acha que isso deveria ser uma coisa do Congresso? Com toda certeza. E não do Supremo? O Judiciário, ele vem usurpando as competências do Congresso. Ô professor, mas aí tem uma razão muito clara. Porque está encalhado lá. É porque o que acontece? A maioria da população brasileira é contra o aborto. O IBGE já fez inúmeras pesquisas, diversos órgãos pesquisaram, e a maioria absoluta da população, há números de até 80% das pessoas contra o aborto. Significa, então, que o tema aborto não passa pelo Congresso Nacional sendo descriminalizado. Teríamos que alterar o Código Penal para tirar o tipo penal lá de dentro. E o Congresso não aprova, a Câmara não aprova, o Senado não aprova, porque os brasileiros não aprovam. Então, qual que é a estratégia? A estratégia é, através do STF, legislar. E aí nós temos a figura da usurpação de competência. Os poderes eles têm que ser independentes e harmônicos entre si. E o Judiciário não pode legislar, ele tem que aplicar a legislação, ele tem que interpretar a legislação. E aí que está o detalhe. Ao interpretar conforme a Constituição, a pretensão desse processo é que se interprete que não é crime. Basicamente é isso. Mas eu perguntei, e entrei no meio da conversa, qual foi a sua colocação dentro do Supremo aos senhores ministros e a todos que estavam lá, prós e contra o aborto? Perfeito, professor. A abordagem que nós fizemos foi no sentido de que o direito à vida é um direito constitucional. É o primeiro dos direitos. Não adianta nós termos direito à liberdade, direito ao patrimônio, direito a outros direitos, se nós não tivermos o direito à vida. Então, o primeiro argumento foi esse. O direito a viver. E quando começa a proteção jurídica ao direito a viver? Na nossa concepção, é a partir do momento em que há ali a fecundação. A partir da concepção do zigoto, do encontro do espermatozoide com o óvulo, nós temos ali o início da vida, nós temos também o início da proteção jurídica da vida. Tanto é assim, professor, que o artigo 2º do Código Civil, ele já fala isso, que a personalidade civil começa com o nascimento, mas desde a concepção são assegurados os direitos do nascituro. E há também diversos tratados internacionais, como o de São José da Costa Rica, que também faz a mesma previsão, que o início da proteção jurídica do humano
é a partir da concepção. E a genética comprova isso. Nós temos ali todo um código genético dizendo que aquele indivíduo ali não é o pai nem a mãe. É um terceiro indivíduo, fruto da fusão dos genomas dos seus pais. Mas eles alegam também, ou cumprindo ou descumprindo, os Estados Unidos assinou. Mas tem estados membros da Federação Americana que legalizaram. Sim, e nós temos no mundo inteiro muita divergência com relação a isso. Então, nos Estados Unidos da América, né, que são 50 estados, uma parte legalizou a prática do aborto, e em alguns estados até sem limite de data de concepção, né, de tempo de concepção. E outros estados, ao contrário, já caracterizaram a prática como uma prática proibida por lei. Afinal de contas, né, professor, o que é um crime senão uma conduta altamente reprovável pela sociedade? Vai depender, então, da legislação. E como lá a legislação é estadual, de um estado para o outro, nós temos diferenças. No Brasil, não. Aqui, a nossa legislação penal ela é federal. Então, tem que valer para o país inteiro, né? Sim. Mas vamos falar aqui um pouquinho, hoje em dia, dos 3 casos específicos que pode-se fazer o aborto. Vamos aí, qual seria aí o primeiro? A questão do aborto legal que eu estou dizendo, né? O Perfeito. aborto legal, que seria gravidez de risco, vida gestante. Sim. Se falasse a isso. Pois não, professor. Quando a vida da mãe está em risco, a nossa legislação permite que a vida da mãe seja poupada e a vida do filho sacrificada. Nessa hipótese, não é considerado aborto. É uma intervenção terapêutica para salvar a vida da mãe. O segundo caso, professor, no Brasil é o caso do estupro. Porque como o estupro é um crime que viola a liberdade sexual e um crime também muito grave, o nosso legislador, lá em 1940, já admitiu a hipótese de que o abortamento do fruto de um ato de estupro não seria considerado crime. E a última hipótese não está na lei, está na jurisprudência exatamente do STF, que é aquele caso da DPF 54, que tratou do abortamento dos anencéfalos. Então, o que entendeu a corte naquele momento, professor? Foi que não existia viabilidade dessa vida humana fora do ambiente uterino em razão da anencefalia. Então, por esse motivo, consideraram... Que foi essa peste que um pouquinho antes da pandemia que assolou, sobretudo, o Nordeste. Sim, tivemos muitos casos lá. E aí abriu esse precedente. Se a criança é inviável fora do útero, em princípio, por falta do encéfalo, retirar essa criança do ambiente uterino não seria crime nessa interpretação conforme a Constituição dada em 2012. Que é polêmico também, porque muitos sobreviveram até hoje, o governo está dando apoio, e se falava que morreria dias depois do nascimento, né? Teria uma vida curta, né? Sim, quer professor. dizer, já está... E aqui em Barbacena, a Santa Casa de Misericórdia, tem um registro nesse sentido, que é o caso do Fabinho. Esse caso, inclusive, está virando um livro, que é exatamente a história de uma criança que o diagnóstico foi de anencefalia e a recomendação dos médicos foi para interromper a gravidez. Nada obstante, a família levou a gravidez até o final e esse menino viveu quase 2 anos ainda, uma vida, entre aspas, normal. Ele conseguia mamar, ele conseguia interagir com as pessoas. Até a praia o Fabinho foi, sabe? A família tem esses registros de que era um bebê que tinha necessidades especiais, mas que sobreviveu. E aí, professor, o senhor toca num ponto muito polêmico, que é a questão da eugenia. Será que a nossa ciência pode produzir a eugenia tirando no ventre materno aquelas pessoas que não estão dentro do padrão de normalidade? Alguns países europeus já não tem mais síndrome de Down, já não tem mais diversas doenças, porque diagnosticado ainda na fase fetal, esses fetos são mortos, né? Mas um dos argumentos também de quem é a favor é a questão das clínicas clandestinas, ou do aborto clandestino que está aí, que se faz muito
Na cidade não tem muito, mas na zona rural, nas cidades pequenas, quando a gente era pequeno, menino lá em Babacena, tinha muita mamona, né? Com os cabos de mamona, agulha de crochê, que acaba muitas vezes até levando a mãe à morte, porque quando já chega no hospital, chega num estado crítico muitas vezes. Então eles alegam que já existe o aborto no Brasil. E legal, isso é questão de polícia, na sua opinião? Então, nós vamos verificar isso. O Código Penal ele é suficiente para resolver questões relacionadas à saúde pública? Esse seria um grande questionamento. Só que nós muitas vezes esquecemos que quando a gente dá um tratamento no direito penal, a gente coíbe a prática daquele ato. Então, se o direito penal não é suficiente para resolver esse problema, pelo menos ele inibe esse problema. E aí vem essa questão que o senhor colocou de saúde pública. Né? O Estado tem esse papel de fornecer a saúde para o cidadão, para a cidadã. As pessoas têm direitos sexuais e reprodutivos? Tem. Mas daí, professor, a matar um humano para garantir o direito à liberdade sexual e reprodutiva, vem uma questão ética, uma questão de valores e princípios que nós precisamos realmente de refletir. Então, o SUS já oferece o aborto legal, nos casos, nas hipóteses que nós acabamos de comentar. Aqui, Agora, o aborto como opção de contracepção, como meio de controle de natalidade, e isso no Brasil ainda nós não temos isso positivado como direito. Houve a polêmica recentemente, eu acho que foi no Ceará, né? A garotinha de 12 anos para fazer o aborto, houve aquela polêmica total. Depois ela engravidou de novo, né? Houve isso. Porque também é outro assunto aqui, né? A gravidez precoce no Brasil, que é terrível. Aqui nós estamos no anexo do Hospital Escola, né? Eu lembro que eu trazia meus alunos aqui uma vez, uma coisa que me marcou, aqui no Hospital Escola, em atividade extraclasse. Aí nós entramos nos berçários. Tinha uma menina embaixo do berçário com a boneca, brincando com a boneca. Aí eu perguntei, mas por que essa menina está aí? Falou, é a mãe do neném que está em cima. Então é uma coisa da nossa sociedade que precisa ser olhada com muito carinho, isso por todos esses especialistas. É multidisciplinar isso, né? É um assunto, uma coisa multidisciplinar. Para terminar um pouquinho esse assunto aí, vamos, o que você acha que vai ser votado realmente esse ano? Olha, pela ministra? A ministra Rosa... que vai aposentar, diz que ela quer colocar isso antes da aposentadoria. Sim, a ministra Rosa Weber, ela é a relatora desse processo. E quando ela foi para a presidência, ela fez questão de manter esse processo na relatoria dela, o que não seria uma praxe do tribunal. Significa que ela quer deixar a marca dela, a contribuição dela, a visão dela através do voto dela como presidente. Então, já foi até noticiado pela imprensa de que ela tem esse compromisso de pautar o que deve acontecer até o final do ano agora. Né? E pelos prognósticos, professor. Isso que eu ia perguntar. Você faz a pergunta na minha frente. Viu? Pelos prognósticos, tudo indica que esse pedido vai ser procedente, professor. Porque o judiciário brasileiro, ele vem cada vez mais ocupando esse espaço e, como nós comentamos antes, usurpando a atividade legislativa, e eles querem muito que o aborto não seja crime no Brasil. E existe, inclusive, outros ministros lá dentro do Supremo Tribunal Federal que são militantes desse tema, que já manifestaram isso em outros processos. Inclusive, um deles foi advogado na DPF 54. Então, são pessoas que já têm esse posicionamento firme e entendem que isso, na ótica deles, é um progresso dessa agenda globalista que eles representam. O que é a ADF? A DPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que é um mecanismo constitucional, uma ferramenta constitucional, uma ação prevista em sede constitucional que permite essas, digamos assim, essas variantes, aonde o judiciário tem usado e, no meu ponto de vista, abusado desses julgamentos para fazer valer aquilo que uma minoria no Brasil defende. Né, que é exatamente o caso do aborto. Então, uma minoria aí, em torno de 20% defende o aborto no Brasil. Então, por isso, existe toda uma estratégia para que o aborto não seja crime no Brasil. Uma delas é a DPF 442, que merece toda a atenção da nossa sociedade
e que merece mobilização para nós discutirmos sobre o tema. A aposentadoria novembro? Deve acontecer até novembro. Então a votação vai ser até outubro. Até outubro. Estamos às vésperas. E esse debate deve acontecer na sociedade, na academia, nas famílias, porque nós precisamos de nos posicionar. Professor, justifica, em nome da saúde pública, ou em nome do estupro de vulnerável, né, como o senhor situou aí a questão da gravidez na adolescência, ou até na infância, justifica nós matarmos uma terceira pessoa que não é o estuprador, que não é a vítima, que é um terceiro em relação a eles? Fica aí esse questionamento para nós pensarmos. O que nós estamos defendendo lá no STF, professor, é a vida de todos nós. E nós entendemos que o nascituro é vida. Como nós já fomos um dia nascituros, e os nascituros não têm voz, não tem quem os defenda. Então nós precisamos ser a voz deles. Sei. O nosso tempo já está esgotando, então nós vamos passar um pouquinho por o empreendedorismo. Você também, jovem, né? Mas como você falou aqui, eu te conheci lá quando, né, bem antes, aí não podemos falar, porque falar a idade aqui não é bom. Mas lá em Padre Brito, onde você já se movimentava com as coisas sociais, com os projetos do Banco do Brasil, lembra? Sim. Isso é 93, né? Nos anos 93, por aí, 92, 93, naquela década lá. E hoje você está com empreendimentos nessa área do agronegócio. O que nós estamos plantando aí aqui na região? Professor, é porque eu sou técnico agrícola, né? Então, naquela época, nós canalizávamos recursos da Fundação Banco do Brasil para ajudar no desenvolvimento de comunidades rurais, fazendo hortas comunitárias, ajudando na produção. E isso ficou no meu DNA, assim, na minha formação. Sou, com muita alegria, egresso aqui da antiga Escola Agrotécnica Federal de Barbacena, hoje Instituto Federal, e ao longo de toda a minha vida tive atividades nessa área. E atualmente nós plantamos grãos, e plantamos soja, milho, trigo, feijão, que é uma contribuição, pequena contribuição que nós damos para a alimentação das pessoas. E o escoamento vai para onde? Olha, a maioria desse escoamento fica aqui mesmo na região, né? Nós temos duas grandes empresas na região aqui que demandam muita proteína e muito grão, né? E essas empresas da área aí da proteína animal, para ter a proteína animal tem que ter a vegetal. Então essas empresas são muito compradoras e praticamente toda a produção fica aqui mesmo na nossa região. Leite não? O leite a gente não produz, não. O leite hoje tem que ser um volume muito grande, de alta tecnologia, para valer a pena. Eu estou vendo, assim, na mídia, os produtores realmente vendendo seus rebanhos. Né? É muito fechando uma garrafa de água, né? É mais cara que o litro de leite. É isso mesmo. Né? A pecuária, digamos assim, extensiva, aquela pecuária tradicional, que via de regra era economia familiar, ela está desaparecendo e vai desaparecer. Vão ficar os grandes pecuaristas com investimentos milionários. Nós já falamos isso, assim, eu gostava de falar, aliás, nós somos colegas, né, de magistério juntos, né? Eu gostava de falar, eu mostrava para os alunos isso, os grandes conglomerados, né, acabam engolindo os pequenos. Você vê Barbacena, não tem uma loja local que vende televisão, que vende... Você lembra lá, tinha um império da música, tinha não sei o quê, tinha não sei... Hoje não, os grandes conglomerados, eles engolem os pequenos, né? Você vê os bancos, né? Antigamente os bancos era Banco da Lavoura de Minas Gerais, Banco Mercantil de Minas Gerais, era coisa local. Os grandes conglomerados vêm, Banco Mercantil não aconteceu, mas os grandes conglomerados, como o Banco Real, né? Foram vendidos para bancos internacionais, não aguentam, né? E hoje a tecnologia, isso que nós estamos fazendo aqui, é demais, é uma evolução muito grande, tanto no agronegócio, né? Tanto, né? A gente tem de ver esse lado, né? Esse lado da tecnologia, ela modificou a vida da gente. Aliás, a pandemia antecipou isso, né? Porque nós tivemos de ir para a internet. A pandemia, né, fez essa antecipação. Luciano, terminando aqui, você topa um bate-bola? Claro, perfeitamente, professor. Então vamos lá, um cantor. Um cantor, Almir Sater. Uma cantora. Uma cantora, poxa vida, hein, professor? Tem que pensar aqui, viu?
Paulinha Toller. Um ator. Um ator. Eu acho que no Brasil eu ainda vou ficar com Lima Duarte. Eu acho que o cara é muito interessante, marcou uma geração, né? Então você vai ficar com a Fernanda Montenegro. Tá pronto, já deduziu, né? Eu gosto dos antigos. Um sonho. Um sonho que não tenha no Brasil o aborto legal, da forma como está sendo proposto. Que nós possamos defender as vidas desde a concepção. O Luciano Alencar, pelo Luciano Alencar. Um idealista que gosta do trabalho que faz, que gosta das pessoas com quem convive e procura dar uma pequena contribuição para que nós possamos ter aqui uma sociedade melhor. É isso aí, gente. Conversamos com Luciano Alencar em mais um podcast. Amanhã nós voltaremos. E um ponto final. Ponto final. Obrigado, professor. Até logo.